Quantos de nós já passaram pela situação de comprar um veículo e, por pura preguiça, ficar adiando a transferência de propriedade do mesmo para seu próprio nome? Eu mesmo já cometi esse erro uma vez. Eu adquiri um carro de uma amiga e, como ainda haviam algumas prestações a serem pagas, o carro não podia ser transferido antes da quitação. O caso é que depois que acabaram as tais prestações, eu acabei deixando para lá e, quando me dei conta, já fazia uns 5 anos que eu estava rodando com o carro ainda no nome dela. Isso, é claro, até o dia em que ela me telefonou e me passou um sabão danado porque eu tinha cometido uma infração e os pontos acabaram caindo na habilitação dela. E isso não foi nada perto do que poderia ter acontecido. Por causa da minha irresponsabilidade, eu poderia até ter perdido a propriedade do veículo. Não acredita? Então continue assistindo e veja por que é tão importante transferir a moto que você comprar o mais rápido possível para o seu próprio nome. Bem, pessoal, antigamente, eu estou falando de uns 20 anos atrás, quando você comprava um carro ou moto, preenchia-se aquele recibo de transferência e você ficava com aquilo na mão, mas por uma questão de segurança de que mais tarde a pessoa que lhe vendeu não reclamasse a posse do veículo. Fora isso, você podia levar meses ou até anos para dar entrada, até porque não havia a obrigatoriedade de reconhecer a assinatura do vendedor ou do comprador em cartório como é hoje em dia. Tanto é que a coisa mais comum que existia era o preenchimento parcial do recibo, ou seja, preenchia-se apenas os dados do vendedor e já a parte do comprador e a data deixava-se em branco. Isso inclusive era muito útil para quem vivia de comprar e vender carros. Mas daí veio a determinação do Detran estipulando que não apenas os recibos tinham que ser totalmente preenchidos, mas também as assinaturas reconhecidas em cartório. E é claro, ao passar por um cartório, fica lá estampada a data da transação. Não satisfeito, o Detran passou a estipular um prazo máximo de 30 dias a contar dessa data para a realização da transferência de propriedade. Pois bem, mas o que acontece se você deixar passar esse prazo? Bem, se você estourar o limite legal de 30 dias para dar entrada na transferência, terá que pagar uma multa que atualmente está na faixa de R$ 195. Além disso, se você der o azar de ser parado em uma blitz e o policial conseguir descobrir que você ultrapassou esse prazo, você poderá ter seu veículo retido e ainda ser penalizado com 5 pontos na sua habilitação. E mais, caso isso aconteça, além da multa e dos pontos, você terá ainda que arcar com uma série de despesas adicionais referentes ao custo com reboque e mais a permanência da sua moto no pátio de armazenamento até que se regularize a situação. Bom, nesse caso, regularizar a situação significa ir ao depósito munido do documento da moto em seu nome para retirá-la. Em alguns estados, como é o caso do estado de São Paulo, a emissão do novo documento pode levar até 20 dias úteis e, sendo assim, imagine só enquanto vai ficar essa brincadeira. Isso sem contar que a sua moto ficará tomando sol e chuva e exposta ao risco de ser depenada. Ah, e tem mais! Eu nem sei como é que se faz a vistoria de uma moto para transferência estando ela retida no pátio da polícia. Viu que rolo brabo? Agora vamos ver outra situação. Vai que você decide vender a moto para comprar uma outra. Não sei se você sabe disso, mas vender uma moto não regularizada é sempre mais difícil porque tem muita gente que não gosta de comprar veículo que não esteja no nome do vendedor. Eu mesmo sou um que não gosto disso. Bem, esse é o primeiro motivo pelo qual você não deve deixar para depois a transferência da sua moto nova para o seu nome. O segundo motivo envolve um risco bem maior, que é quando alguém faz exatamente o que eu fiz. Eu adquiri um carro de uma amiga e fiquei rodando com ele no nome dela. Nós tínhamos meio que feito um negócio de boca, tudo na base da confiança. Eu paguei a ela, peguei o documento e a chave do carro
e ficou assim. Bom, na época, nem assinar o documento de transferência ela assinou. E acredite ou não, tem muita gente que faz negócio assim, principalmente quando é entre amigos e familiares. Agora, imagine só a seguinte situação. E se essa minha amiga tivesse tido um piripaque ou sofrido um acidente e viesse a falecer? Aí, meus amigos, eu estaria literalmente lascado, porque perante a lei, ela ainda continuaria a ser a proprietária do carro, o qual, como todos os outros bens que ela possuísse, iria entrar no inventário para os herdeiros dela. Ou seja, como eu não tinha nenhum documento e nem testemunha para provar que ela tinha me vendido o carro, a chance de eu perder o mesmo seria muito grande. Embora eu tivesse um recibo particular assinado por ela referente ao pagamento pela compra do mesmo, ainda assim eu teria que contratar um advogado, entrar com uma petição e todas essas coisas chatas de se fazer. Além das despesas, eu ainda correria o risco de o juiz cismar de embaçar o meu lado e não me ser favorável na decisão. Outro caso parecido é quando a pessoa simplesmente some do mapa. Até onde você sabe, ela não morreu, mas possui paradeiro desconhecido. É o caso de pessoas que se mudam sem deixar endereço, podendo estar vivendo até mesmo em outro país. Daí você possui o documento de transferência em branco, mas simplesmente não tem como localizar a pessoa para que ela o preencha. Portanto, a moto meio que se torna intransferível e, portanto, nem mesmo vender ela para uma outra pessoa você vai conseguir. Já vi muita gente falando coisas do tipo: ah, é só ir num despachante que resolve. Isso é mentira, viu, pessoal? Despachante até consegue desenrolar algumas coisas assim mais simples, mas quando existe um impedimento maior envolvendo questões legais, ele não consegue resolver de jeito nenhum. A não ser, é claro, que ele faça uma falcatrua muito grande envolvendo falsificação de documentos e assinaturas. Mas aí nós já estamos falando de crime contra o patrimônio, e isso não é assim. Já pensaram se fosse simples assim passar uma moto, um carro ou até uma casa do nome de uma pessoa para outra com o estalar dos dedos de um despachante? Olha, ainda bem que as coisas ainda não chegaram a esse ponto. Bom, espero que vocês tenham compreendido a importância de se fazer logo a transferência de propriedade após comprar uma moto. Portanto, não dê bobeira com isso e ande dentro da legalidade, porque você só tem a ganhar com isso. Obrigado por assistir, até a próxima e boa sorte!